pra Isa, parece fake. A gente tava falando aqui sobre sorrisos fakes, inclusive, né? E eu perguntando pro Lucas, como é que vocês chegam nesse raciocínio de sorriso perfeito? O dente tem uma medida, né, doutor Lucas? Exatamente. Dente né? grande ou dente pequeno, tudo dá pra resolver, não é? Sim, sim, Nina. Na hora que a gente está fazendo, por exemplo, desenvolvendo uma prótese, né? Então a gente vai tirar ali algumas medidas, né? Então a gente vai tirar uma medida, por exemplo, do sorriso da pessoa. Então tem pessoas que quando sorriem, mostram até o último dente. É verdade. Tem pessoas que... muito dente na boca, né? que aparecem poucos, né? Que o sorriso dela é mais disfarçado. Então isso tem uma medida, né? Tem a linha do sorriso. Então a gente vai medir isso daí, vai medir o tamanho ali da altura também da mordida dessa pessoa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm a mordida mais profunda, outras pessoas que ela tem bastante osso, que tem um sorriso mais alto. Então, a partir da coleta desses dados, né, a gente vai desenvolver uma prótese para experimentação ali do paciente. Então, é bem legal isso. Ele está fazendo um implante. Ela usa uma dentadura, vamos supor, está fazendo implante. Aí, antes da gente finalizar a prótese de implante, a gente vai fazer uma prótese como se fosse fake. Sei. Uma prótese falsa ali, para ela ver na boca dela como que vai ficar a medida. Entendi. Exato. E já ver se sentiu confortável, se não sentiu. Então, ali na Hora Única a gente sempre faz isso. O paciente experimenta a prótese, vê se gostou molde, do né? modelo. Se ele quiser, às vezes, que mude a cor, o tamanho, algum detalhe, a gente muda ali no nosso laboratório próprio. Aí sim ele aprova. Ele mesmo fala, doutor, gostei, é isso que eu quero. Aí a gente dá seguimento. Ai, que legal. E faz a prótese definitiva. Às vezes você conversa com as pessoas olhando pro dente, pensando assim, poxa, ia ficar bom isso, bom aquilo. Sempre, né? A gente sempre tem esse olhar. Olha, não pode falar da gente aqui. Você não fica meio obcecado, assim, só conversando com todo mundo e, tipo, você repara mesmo como... a Eu boca, né? precisava de um aparelho. A gente... falar assim, né? Não, tem sempre que ter o máximo de delicadeza possível, né? ética, né? Mas é que a gente trabalha com isso, né? Olha para sorrisos o dia todo, todos os dias. Então a Gabriela até brinca que eu tenho uma memória de sorriso. Ela às vezes fala, você lembra da paciente Joana? Daí eu falo, aquela que tem um dentinho assim assado? Nossa! Ela fala, lembro. Referência. Às vezes eu não lembro do rosto. Eu não quero nem saber qual era a minha referência. Mas a gente lembra do sorriso. É mesmo. Porque acaba Agora você imagina o médico que cuida de peito, né? Os ginecologistas. Ele estava mirando pro norte, aquele que mira pro sul. É verdade. Então a gente vai trabalhando tanto com aquilo, né, que vai virando natural e vira um centro de atenção, né, onde a gente vai criando uma memória. E mas nós vamos ter agora. Natural. É muito natural. Nós vamos ter o implante, né? Plantão de implante. Não, esse é top. Esse plantão é para aquelas pessoas que, de repente, querem, né? Precisam do dente, precisam do implante, não conseguiram, ou tá pensando assim, não tenho mais idade para isso? Tem, e agora essa semana vai ter o plantão com condições especiais, né, Lucas? Exato, Nina. Fazem 4 anos que a gente faz esse evento. Esse evento, graças a Deus, é um sucesso. Normalmente a gente sempre fez esse evento em 2 dias, que é sexta e sábado. E dessa vez a gente ampliou um dia. A gente vai fazer de quinta também. Então esse evento já começa a partir de amanhã. São vagas limitadas, né? Ai, meu Deus. Para pessoas que têm vontade mesmo de fazer um tratamento de implante, um tratamento reabilitador, estético, né? Conhecerem a nossa clínica, conhecerem as formas de tratamento, as formas de solução, vai conhecer a estrutura da Hora Única, vai conhecer doutores ali da Hora Única, né? E vai saber também qual que é o melhor caminho. Viver essa experiência, né, doutor Lucas? Viver essa experiência. E é um evento muito legal para quem está esperando por uma oportunidade. Né? Se você que está ouvindo quer uma oportunidade para você trabalhar no seu sorriso, transformar o seu sorriso, a hora é agora. É a melhor oportunidade do ano. É no implante. Exatamente. É no plantão para implante. Ai, Nina, mas eu não preciso de implante, eu preciso colocar um aparelho. Aproveita o plantão. Aproveita o plantão, né? A gente põe esse nome porque ali na Hora Única a gente criou uma referência muito grande de implantes, então muitas pessoas vêm até a gente procurando esse tratamento de implante dentário. Vocês têm um protocolo de 48 horas, doutor, né? Exato. Hoje a gente fabrica, né, todas as próteses, então a gente tem toda uma estrutura ali para conseguir dar um tratamento de excelência, um tratamento com praticidade, um tratamento rápido, né? Então a pessoa vai conhecer toda essa estrutura e vai ter acesso a essas condições diferenciadas. Legal. Eu queria só encerrar a sua participação perguntando qual que é o grande problema da gente faltar um dente na boca
e não colocar. Muita gente tem falta e fala assim, mas é no fundo, ninguém tá vendo. Olha, essa pergunta é muito boa, Tem um problema, né, doutor? Tem pessoas, a pessoa usou ali 5 anos de aparelho, ficou um tempão de aparelho, ficou com os dentes retinhos, lindos, maravilhosos, aí ela perde um dente. Aí ela fala assim, nossa, meus dentes estão entortando agora, eu acho que eu preciso pôr aparelho de novo. Muitas vezes os dentes estão entortando por causa da perda de um dente. Nossa. Né? Quando a gente perde um dente na nossa arcada, já começa a ter uma movimentação dos dentes vizinhos. Os coleguinhas começam a sair do lugar dele. Exatamente. E falam assim, esse aqui já foi, aqui jaz. Os dentes funcionam em parceria. Um é apoiado no outro. Um oclui, um morde com o outro. Então, se a gente perde um, vai prejudicar outros. Né? Então, acaba entortando os dentes. Pode dar recessão gengival, que é quando a gengiva fica mais baixinha e a raiz do dente fica exposta. Isso pode acontecer em regiões ali onde teve a perda dentária. Nossa. A pessoa pode, por exemplo, ela perdeu um dente importante da mastigação do lado direito. Aí ela começa a morder só do lado esquerdo, O que acontece? Sobrecarrega. Começa a sobrecarregar, começa a prejudicar o lado esquerdo da boca, daí quebra um dente, daí, entendeu? Então tem pessoas que assim, por causa de um dente acaba danificando a boca toda. E a gente precisa do apoio, né? O dente de cima com o dente de baixo. Perfeito. E aí ele começa ou descer, né, doutor Lucas? Exatamente. Se a falta é embaixo, de cima não tem apoio, né? Isso. E ele começa a descer, literalmente procurando a coleguinha, né? Ele começa a descer, daí ele começa a ficar sensível, daí ele começa a latejar, a pessoa não consegue já tomar um sorvete, uma água gelada. Então, um dente faz toda a diferença. Eu sempre passo isso ali na avaliação na Uraonic, né? O paciente tirou o raio-x, eu já vou analisar como é que tá a parte óssea dele, ver se está faltando, sempre mostrar para ele, olha, o seu dente já está se movimentando porque teve a perda do outro e tal. A gente explica isso, né? Doutor, eu vejo muitas não, mas algumas pessoas que ficaram sem o dente durante um grande período, assim, principalmente às vezes na frente, idosos que são acostumados já a ficar sem o dente e quando de fato fazem uma prótese não conseguem usar porque já ficou adaptado aquele vão, né, aquele espaço ali. Como que faz essa readaptação da prótese com o paciente? Nossa, essa pergunta é muito legal. Obrigado pela pergunta, Jéssica. Muitos idosos, inclusive, não fazem, né? Exatamente. Porque os nossos dentes, eles são responsáveis pela nossa fonética também, né? Então, quando a pessoa vai falar, aonde a língua bate, onde a língua passa, tem a ver também com os dentes, com o céu da boca, né? Então, ela não é apenas uma referência ali da mastigação. Além dessa pessoa começar a modificar a mastigação dela, ela modifica a fonética. A fala. Então, quando ela coloca dente, muitas vezes demora um período de adaptação ali, às vezes 20 dias. Ela vai ter que aprender de novo, né? Aprender de novo. Aí falando, né? E esse processo acontece bastante mesmo. E às vezes até em pessoas que têm dente. Ela tem dente, mas tem um bruxismo muito grande, o dente foi ficando muito pequeno, foi quebrando. Aí quando ela reforma esses dentes e coloca no tamanho normal, ela estranha. Daí no começo ela vai falar, tá meio assobiando, coisa do tipo. Então isso pode acontecer. E a gente vai fazendo uma adaptação. Então o paciente, ele vai vindo num controle, em consultas, né? Se a gente precisar fazer pequenos ajustes ali, a gente vai fazendo. Às vezes diminuir um pouquinho o tamanho do dente, às vezes preencher um pouquinho mais. E vai passando para o paciente que isso é uma condição normal. A nossa fala acontece através de uma neurocepção. Então, o nosso cérebro precisa entender que essa pessoa está com dentes novos, de um novo tamanho e por aí vai. E é um processo mesmo. A própria dentadura. Muitos idosos né, trocam a dentadura ou têm medo de trocar porque tem medo de não se adaptar. Exato. Saber que vocês vão ser acompanhados pela equipe, isso é muito importante. Você volta no consultório e fala, Lucas, tá machucando aqui, tá machucando ali. E tudo tudo é acompanhado, né, doutor Lucas? É uma pergunta muito legal, porque isso pode acontecer mesmo, principalmente ali quando a pessoa perdeu dentes anteriores, né, que a língua passa muito ali para soletrar e falar, né, algumas palavras, então ela pode sentir essa diferença no começo, mas o corpo sempre vai se adaptando para o que é melhor, né? Então, tá restabelecendo os dentes, colocou dentes fixos ali, colocou implante,
é o certo, é o natural. É Voltou isso. a ter ali dente. A Então funcionalidade, ela vai né? voltar a funcionalidade. Mas você sabe que uma coisa que me preocupa muito, idosos que usam dentadura há muitos anos, e tem muitos deles que acham que dentadura dura para sempre. E ela tem isso é prazo de verdade. validade. Exatamente. Você precisa trocar. Tem- Às vezes você tem uma ferida na boca, não sabe que pode até virar uma doença mais grave, né, doutor Lucas? Exatamente, exatamente. Então, para todos os ouvintes, né, que estão nos escutando, É um apelo, se você está gente. com uma prótese móvel, né, há muitos anos, é muito importante que você passe numa consulta odontológica, né? A gente ali na Oronic vai tirar o raio-x, vai avaliar a parte óssea, depois eu vou fazer a avaliação clínica mesmo, ver como é que está na boca a adaptação dessa prótese. Porque ela pode estar criando feridas, ela pode estar criando fibroses, que são algumas doenças gengivais, ali, patologias gengivais, pode estar gerando inflamações em outros dentes. Às vezes, o apoio da prótese está danificando o outro dente, Olha porque isso. está ali há muitos anos. Imagina, a pessoa que usa uma prótese com grampo, o grampo entra, sai, todo dia, várias vezes. Vai danificando o dente. Aí aquele dente danificado tá com uma cárie, com uma infiltração, já tá, entendeu? Então, assim, é muito importante que essas pessoas façam mesmo consultas presenciais ali no dentista, isso, pelo menos uma manutenção. vez no ano. E se houver necessidade, a gente fazer a troca da prótese. E a avaliação é de graça. Exato. Você ganha um raio-x, né, doutor Lucas? É isso aí. Já sabe exatamente o que está acontecendo. Nós vamos passar agora o Completinho. telefone, o endereço. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem papel e caneta para anotar o contato do Dr. Lucas e vocês vão ligar. Amanhã começa o primeiro dia do plantão, mas antes, já vai pegando aí papel e caneta. Já pegou, Jéssica? Tô aqui, Tá pegando? Tá aqui. Mas antes do Dr. Lucas passar o contato, vamos chamar o Princeso, que ele tá doido para falar com a gente? Metropolitana. Wander